Anualmente no mundo, são utilizadas mais de 50 bilhões de toneladas de areia. Mas imagine só, até o riquíssimo Dubai importa areia. Sim, em meio ao deserto e às dunas, ele a compra da Austrália. Por quê? Porque a areia local é fina demais. Agora, imagine britadores gigantes que retalham montanhas. Para criar praias, aqui, nada é o que parece. Da rocha antiga ao paraíso artificial. Como se criam orlas bilionárias a partir do pó? E que segredo tecnológico se esconde em cada punhado de areia? Se assistir até o final, você descobrirá o que até os construtores de elite ocultam. Dubai importa areia da Austrália, Índia, Irã, mas principalmente a cria artificialmente a partir de resíduos de brita, granito ou calcário. Dadas as particularidades do ambiente natural, a areia do deserto local tem um diâmetro médio de grão de cerca de 0,15 milímetros, o que é muito fino e redondo para criar praias estáveis. Para comparação, a fração ideal de areia artificial usada em Dubai tem uma granulação de até 2 milímetros. É isso que promove uma melhor aderência entre as partículas, a estabilidade da linha costeira e uma sensação confortável sob os pés. Nas enormes pedreiras, localizadas nos arredores da cidade, a vida pulsa, embora não se pareça em nada com a vida no sentido usual. Onde as forças da natureza um dia pararam abruptamente, agora homens e máquinas colaboram, buscando mudar a forma e o conteúdo da rocha. Escavadeiras pesadas, como bocas metálicas de titãs antigos, lenta e impiedosamente, mastigam blocos de calcário e granito que por anos jazeram imóveis, cobertos pela poeira e pela calma do tempo. Essas máquinas gigantes, com suas pás poderosas, cortam grossas camadas de rocha, extraindo lascas e pedregulhos de tamanhos enormes. O rugido dos motores enche o ar com um som estrondoso que quebra o silêncio da pedreira, como uma tempestade rompendo através das montanhas. As massas rochosas, que por milênios sobreviveram a terremotos e chuvas, agora parecem vulneráveis sob a pressão das mandíbulas de metal. Essas mandíbulas dos britadores, maiores que um homem, ritmicamente apertam e soltam a rocha, como dentes gigantescos que devoram a montanha passo a passo. Sob sua pressão implacável, enormes pedaços de rocha se desfazem em fragmentos cada vez menores. Os britadores de mandíbulas trabalham com uma precisão brutal. Eles quebram os blocos de tal forma que de grandes rochas do tamanho de uma pessoa, restam fragmentos de algumas dezenas de centímetros, que já se pode segurar nas mãos. Esses fragmentos não deixam a linha de produção, mas são imediatamente enviados para a próxima etapa, para rotores e martelos, que incessantemente os desbastam e trituram ainda mais, como facas cortando madeira, reduzindo a fração da pedra ao tamanho de grãos de areia. Os motores dessas máquinas rugem e zumbem com tanta potência que, às vezes, ao ouvido humano, parece que as próprias rochas protestam contra sua transformação. A rocha de granito racha sob a pressão, partindo-se com um som característico e agudo, enquanto o calcário, mais frágil e áspero, se desfaz como madeira velha sob os golpes das máquinas de engenharia. Partículas finas, arrancadas da massa principal, formam uma poeira que paira sobre a pedreira. Este extraordinário processo de trituração continua ininterruptamente, até que da massa de pedra reste uma massa contínua de grãos finos e uniformes, uma verdadeira areia de pedra. O tamanho desses grãos, de 2 a 10 milímetros,
é exatamente o necessário para o processamento posterior e a formação da areia artificial. Esses grãos podem ser facilmente passados de uma mão para outra, sentindo sua aspereza e peso, sua dureza e frio nas palmas. Eles são o resultado de uma longa e complexa transformação de um mineral natural, de uma rocha imóvel a um material fino, capaz de dar às praias de Dubai sua textura única. A areia que chega após a trituração primária e mais fina vai para as peneiras. As máquinas realizam uma seleção extremamente precisa. Deixam apenas os grãos do tamanho certo e ideal, que se encaixam perfeitamente para a criação de praias artificiais. Partículas grandes demais, que podem quebrar a uniformidade da cobertura e dificultar a aplicação, não passam adiante. Elas são automaticamente redirecionadas de volta para um ciclo adicional de britagem, onde martelos potentes, ou britadores de rotor, novamente atacam as pedras, reduzindo sua fração. Por outro lado, as frações finas demais, que lembram pó ou partículas de pedra muito pequenas, são separadas imediatamente no local. Elas são desnecessárias para este tipo de trabalho, pois não são suficientemente estáveis e não fornecem a textura necessária da areia de praia. Elas são armazenadas em recipientes separados ou retornam ao ciclo de produção para posterior processamento ou uso em outras áreas. Os trabalhadores, apesar da intensidade e da automação do processo, não deixam de manter uma vigilância rigorosa. Eles prestam atenção às menores variações, pois até um único grão de pedra desgarrado, que não corresponda aos padrões estabelecidos, pode estragar a aparência final da praia, ou piorar a qualidade do material. Tais partículas estranhas podem criar sensações desagradáveis ao toque dos pés descalços ou levar a uma superfície irregular. Assim que a areia se transforma em uma massa homogênea, ela é imersa em um ambiente úmido. A lavagem remove poeira, argila e sujeira. Em seguida, uma nova etapa: a secagem, para que nenhuma gota de água atrapalhe o transporte. Os laboratórios verificam cada lote, se é forte o suficiente, se a fração está correta, se não restaram substâncias que possam estragar a aparência ou a sensação do banho de mar. E só então, quando todas as máquinas fizeram seu trabalho e os especialistas assinaram os documentos, longas plataformas carregam sacos e toneladas dessa areia para o mar. Lá, ela a espera por mais uma metamorfose. Equipamentos especiais, esteiras ou caminhões despejam a areia em camadas sobre as áreas preparadas, onde a drenagem já foi instalada, o solo compactado e onde tudo aguarda a nova cobertura. Depois, rolos pesados e vibradores, que tornam a areia densa, elástica, alinhando cada grão para que se mantenha firme mesmo sob as ondas. Onde necessário, adicionam-se à areia conchas trituradas, fragmentos de coral, minerais para dar tonalidade ou equilíbrio térmico, e em alguns lugares até fragmentos de biopolímeros, para que o material fino não seja levado pelo vento. Os aditivos poliméricos e biogênicos, que melhoram a qualidade da areia, são usados em um nível de 5 a 8% da massa total do material final. Os mais comuns são fragmentos de coral triturados e conchas, que adicionam uma tonalidade branca e aumentam a capacidade térmica das praias, bem como vários tipos de polímeros sintéticos, que reduzem as perdas por poeira durante os ventos. Sua aplicação é estritamente controlada para evitar a poluição do meio ambiente. A areia é testada quanto à aderência, resistência à chuva intermitente. É pesada, sua dureza é medida e até testada sob os pés, para ver se é tátil e agradável. A cada hora, no mundo, são queimadas mais de 5.000 toneladas de tijolos refratários. Mas poucos sabem que dentro desses tijolos está escondido um material capaz de suportar uma temperatura superior a 1.600 graus,
como o núcleo de um vulcão. Isso não é apenas um material de construção, é a armadura que protege altos fornos, panelas de aço e até o coração da sua lareira. Neste vídeo, vamos mergulhar na produção mais quente do planeta. E no final, você descobrirá um segredo que até os engenheiros mantêm em silêncio. Na base de tudo, não está a argila comum, usada para tijolos de construção, mas uma variedade especial, a refratária, ou caulinítica. Sua singularidade está na composição química, onde dominam dois óxidos, óxido de alumínio e dióxido de silício. É o seu alto teor e a proporção correta que dão à matéria-prima sua principal propriedade. Um ponto de fusão extraordinariamente alto. Para dar ao futuro produto estabilidade e previsibilidade, os fabricantes usam um truque tecnológico. Parte da argila extraída não vai direto para a produção, mas é primeiro queimada em fornos a uma temperatura de até 1500 graus. Como resultado desse processo, a argila perde sua plasticidade, sinteriza e se transforma em um material muito forte, semelhante a uma rocha, chamado chamote. Esse chamote pronto é então triturado e usado como componente principal, adicionando a ele uma certa quantidade de argila fresca e plástica que atuará como um ligante. Essa abordagem resolve o problema principal. Reduz drasticamente o encolhimento dos produtos durante a secagem e queima finais, evitando deformações e rachaduras. Assim, o processo começa com a preparação dos componentes. A argila extraída e outras rochas, bem como o chamote previamente preparado, chegam à linha de trituração. Mandíbulas gigantes de britadores quebram os pedaços grandes, e então moinhos de rolos e de bolas os moem implacavelmente até um pó fino, com um tamanho de grão estritamente definido. O controle da composição granulométrica é extremamente importante, pois a densidade futura e, consequentemente, a resistência e a condutividade térmica do tijolo dependem de quão firmemente as partículas de diferentes tamanhos conseguem se compactar. Após a trituração, sistemas de dosagem automatizados pesam cada componente, pó de chamote, pó de argila, água e outros possíveis aditivos, com precisão de computador, de acordo com a receita para o tipo específico de refratário. Toda essa mistura é enviada para potentes misturadores, onde é intensamente mexida, até a formação de uma massa absolutamente homogênea, conhecida como massa. Em seguida, a massa disforme deve ganhar seus contornos. O método mais comum é a prensagem semisseca. A massa, contendo uma quantidade mínima de umidade, é carregada em moldes de metal de alta resistência. Em seguida, uma prensa com uma força enorme, medida em centenas de toneladas, pressiona a massa, compactando-a na matriz de aço. Graças a essa pressão colossal, as partículas se aproximam ao máximo, expulsando o ar, e na saída, obtemos um bloco denso e liso com geometria perfeita, o tijolo verde. Embora já tenha sua forma, ele ainda é muito frágil e não resistente à umidade. Não exige força, mas paciência e precisão. O tijolo verde é cuidadosamente colocado em vagonetes e enviado para longos secadores de túnel. Esta é uma fase lenta e delicada, que pode durar de 1 a vários dias. Dentro do secador, um microclima cuidadosamente controlado é mantido. A temperatura aumenta gradualmente e a umidade diminui. É importante que a umidade saia do tijolo da maneira mais uniforme possível de toda a sua espessura. Qualquer pressa ou violação do regime levará ao fato de que as camadas externas secarão mais rápido que as internas, o que criará tensões internas críticas e simplesmente romperá o tijolo com rachaduras por dentro. Quando toda a água fisicamente ligada é removida,
chega o clímax de todo o ciclo de produção, a queima. O tijolo entra no túnel de fogo do forno, onde uma verdadeira transformação o aguarda. Movendo-se lentamente através das diferentes zonas do forno, ele é gradualmente aquecido até temperaturas de pico, que para o tijolo de Chamotte são de 1.400 graus, e para tipos de alta alumina podem exceder 1.750 graus. Isso não é apenas secagem, é uma metamorfose profunda. A essas temperaturas, reações químicas complexas são acionadas. As partículas dos minerais amolecem na superfície e se fundem, formando uma estrutura cerâmica forte e densa. No sistema dióxido de alumínio e dióxido de silício, novos compostos cristalinos são formados, em particular, cristais de mulita, em forma de agulha, que, como uma armadura de vergalhões, perfuram toda a estrutura do tijolo, conferindo-lhe excepcional resistência e estabilidade térmica. Após passar pelo pico de aquecimento, o tijolo passa igualmente devagar pela zona de resfriamento. Esta etapa não é menos importante, pois um resfriamento rápido causaria choque térmico e destruiria o produto, que acabou de ganhar resistência. Na saída do forno, surge um produto completamente novo, um bloco duro, sonoro, levemente áspero ao toque, que não teme o fogo. Em seguida, apenas o controle. Cada produto passa por uma rigorosa inspeção de conformidade com as dimensões geométricas, ausência de defeitos, após o que é marcado, embalado e enviado para cumprir sua missão principal: conter a chama. Para compreender o verdadeiro significado do tijolo refratário, vale a pena olhar a linguagem dos números. O mercado global de materiais refratários é uma indústria avaliada em mais de 30 bilhões de euros anualmente, e mais de 70% de toda essa massa colossal de produtos é consumida por um único setor: a siderurgia. Apenas para o revestimento protetor interno de um grande alto forno, podem ser necessárias de 2 a 4.000 toneladas de refratários. E uma única panela de aço, que transporta centenas de toneladas de metal líquido, consome vários conjuntos de revestimento por ano. O tijolo de Chamotte padrão da marca SAA5, que é o mais comum, pesa cerca de 3,5 kg e é capaz de suportar temperaturas de até 1.690 graus Celsius. Em escala industrial, isso significa que milhões de toneladas desses tijolos anualmente montam guarda, contendo uma energia térmica equivalente a de milhares de vulcões. O campo de aplicação do tijolo refratário é tão amplo quanto os processos quentes que fundamentam nossa civilização. Seu principal consumidor é, sem dúvida, a metalurgia. Aqui, ele é absolutamente insubstituível. Com tijolos refratários, são revestidos por dentro os altos fornos, onde o ferro gusa nasce do minério. Com eles, são revestidos os conversores a oxigênio e os fornos a arco elétrico, nos quais o ferro gusa se transforma em aço. As enormes panelas de aço, que transportam o metal incandescente, também são protegidas por dentro com uma armadura de refratários. E para cada zona do equipamento, é selecionado um tipo especial de tijolo, capaz de resistir não apenas à temperatura, mas também à agressão química do metal derretido e da escória. O segundo consumidor mais importante é a indústria de cimento. Os longos fornos rotativos de centenas de metros, nos quais o clinker de cimento é queimado a uma temperatura de 1.450 graus. São completamente revestidos por dentro, com tipos especiais de tijolos refratários. Sem essa proteção, a carcaça de aço do forno queimaria em questão de minutos. A
A indústria de vidro também não pode existir sem refratários. Os enormes fornos de banho, onde a massa de vidro é fundida a uma temperatura de cerca de 1.600 graus, são construídos com tipos especiais de tijolos muito resistentes, capazes de suportar por anos não apenas o calor, mas também o ataque químico agressivo do vidro derretido. Além desses gigantes, os tijolos refratários são usados na geração de energia térmica para revestir caldeiras e fornalhas, nas indústrias química e de refino de petróleo, para revestir reatores e fornos de incineração de resíduos. E claro, em escalas muito menores, nós o encontramos no dia a dia. É com tijolo de chamote que se constroem lareiras, fornos e chaminés, pois ele garante segurança e durabilidade, contendo com segurança o calor no coração de nossa casa.